Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dimensionamento de iluminação artificial. O método que nós utilizamos para dimensionamento de iluminação artificial, o mais comumente utilizado, é o método dos lumens. Esse método é um método simplificado que considera o fluxo luminoso das luminárias como um parâmetro para se quantificar a necessidade, né, específica para cada uma das atividades. Esse método leva em consideração, além do fluxo luminoso da lâmpada, também as cores das paredes, do teto e também o tipo de lâmpada ou de luminária escolhida, ok? Bom, nós conseguimos definir o procedimento de cálculo é baseado no número de luminárias necessário para se atender àquela determinada demanda de fluxo luminoso. Então, o cálculo, né, a fórmula que é estabelecida no cálculo, ela é construída para se chegar a esse número de luminárias, N, que é muito parecido com a metodologia utilizada para a iluminação natural, né? A iluminância vezes requerida para a atividade vezes a área do ambiente, dividido pelo fluxo luminoso da luminária, que é o fluxo luminoso da lâmpada, vezes a quantidade de lâmpadas que tem na luminária, vezes o fator de utilização, vezes o fator de manutenção, ok? Eu vou estar falando um pouco, né, sobre cada um desses parâmetros. Primeiro, com relação à iluminância, nós vamos usar a mesma metodologia que nós usamos para a iluminação natural, né, a 8995, que na verdade ela é muito mais adequada para a iluminação artificial do que para a natural, né, enfim, mas ela é a mesma norma que nós trabalhamos para a unidade 1, ok? O fluxo luminoso das lâmpadas, nós vamos ter um roteirinho, depois eu vou mostrar para vocês. Nós vamos ter um catálogo de algumas lâmpadas, mas nós também podemos usar essa lista que está aqui no nosso roteiro, que apresenta a potência, fluxo luminoso e o índice de reprodução de cor de alguns tipos de lâmpadas, tá? Lembrando que esse é o fluxo luminoso da lâmpada, e para vocês colocarem lá na fórmula, vocês precisam identificar qual seria a quantidade de lâmpadas que a luminária tem, ok? Coeficiente de utilização. Então, da mesma forma como a gente trabalhou na iluminação natural, a iluminação artificial também pressupõe o cálculo desse coeficiente de utilização, que leva em consideração a distribuição e a absorção da luz pela luminária, também as dimensões, né, do espaço através do índice do local e também das cores das paredes e do teto, de acordo com o fator de reflexão. E nós vamos ver cada um desses parâmetros aqui agora, tá? O índice do local, ele é obtido de forma muito parecida com o que nós usamos para a iluminação natural. Então, o K, né, ele é construído a partir do comprimento vezes a largura do ambiente, dividido pelo comprimento mais a largura do ambiente, vezes A. E nesse caso, A é a altura do local em metros, né? Ou da luminária ao plano de trabalho. Então, dependendo da luminária, né? É importante levar isso em consideração, que vai depender de cada luminária e da tabela de coeficiente de utilização de cada luminária. Pode ser que essa altura, A ou H, né? Que tá aqui na tabelinha, ela seja a altura do local ou ela pode ser a altura do plano de trabalho até a luminária, ok? Isso vai depender se a luminária ela é de iluminação direta ou de iluminação indireta. Se a luminária for de iluminação direta, então vai ser considerada a altura do plano de trabalho até a luminária. Se for indireta, muito provavelmente, a altura do teto, né, a altura do ambiente totalmente, porque o efeito de reflexão envolve todas as superfícies, não só o teto, beleza? Bom, o fator de reflexão, então, como a gente viu também para a iluminação natural, ele engloba as condições de reflexão dependendo das superfícies, do teto, da parede e do piso. Então, nós vamos considerar branco 80% para o teto, claro 70% e 50% para a parede, médio 50% para o teto, 30% para a parede e para o piso,
E escuro, 30% para o teto, 10% para a parede e 10% para o piso, tá bom? Isso tudo está no roteirinho de vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar ele. Então, dependendo do tipo de luminária que vocês escolherem, cada luminária vai ter sua tabela de fator de utilização, assim como a gente tinha para diferentes aberturas zenitais. E aí nós temos aqui, então, em função do índice do local e das reflexões do teto, parede e piso, né? Que são as 3 superfícies conforme a ordem que vocês viram no slide anterior, nós vamos identificar qual seria o fator de utilização de cada luminária em cada ambiente. Então, aqui eu tenho mais um outro tipo de luminária, ó. Essas 2 luminárias que eu estou mostrando aqui, elas estão no roteiro de vocês, tá? E também nós temos o coeficiente de depreciação ou coeficiente de manutenção, que tem a ver com questões de limpeza, né, do espaço, a quantidade de vezes que ocorre essa manutenção, né, tanto na luminária quanto na lâmpada. Então, ou mesmo uma redução da própria vida útil da lâmpada, que ela vai diminuindo o seu fluxo luminoso durante a sua vida útil. Também pode ser questões, por exemplo, dependendo da luminária, se ela usa algum tipo de refletor, pode estar associada à perda da capacidade de reflexão desses refletores, né? Nesse caso, nós temos fator de depreciação específico para cada fabricante, né? E depende de cada modelo, depende de cada fabricante, não depende só do local, né, em si, da atividade desenvolvida. Mas nós vamos usar um modelo simplificado, né, de fator de depreciação, que no caso, quando não se tem, né, da fonte, da luminária, nós podemos usar esse. Então, considerando o ambiente limpo, 0,9, médio, 0,8 ou sujo, 0,6, tá bom? Bom, com relação à distribuição das luminárias, segue a mesma regra que a gente usou para domos, por exemplo, que a distribuição seja uniforme, o máximo possível, na largura e no comprimento, e lembrando sempre de arredondar os valores para mais, né, para evitar que a luminância seja inferior à determinada pela norma. Essa aqui é o esqueminha que nós já discutimos sobre isso, que ajuda a encontrar a quantidade de luminárias no comprimento e a quantidade de luminárias na largura do ambiente, para ajudar na composição daquela malha de distribuição das luminárias. E a regra de espaçamento também é a mesma, sendo que a distância entre a luminária e o eixo da luminária e a parede é metade da distância entre 2 luminárias, tanto no eixo X, na largura, quanto no eixo Y, no comprimento. No final também, deve ser feita a verificação para saber se o projeto atendeu, né, as recomendações da norma. E a fórmula que a gente usa para recomendação é essa aqui, iluminância obtida por meio do projeto, vai ser igual ao número de luminárias vezes o fluxo luminoso da luminária, no caso, número de lâmpadas vezes o fluxo luminoso das lâmpadas. E lembrando que esse N é a quantidade de luminárias efetivamente utilizadas no projeto, tá? Não aquela que vocês calcularam lá no início do processo, vezes o fator de utilização, vezes o fator de manutenção, dividido pela área do ambiente, comprimento vezes a largura. Esse resultado vai nos dar a iluminância obtida por meio desse projeto para verificar, validar o projeto desenvolvido, ok? Bom, com base nisso, então, eu vou mostrar aqui os materiais que nós vamos estar usando de apoio, né, de suporte para vocês no desenvolvimento desse trabalho. Esse material já está no AVA, na aula, lá no AVA, na aula, se não me engano, do dia 11, que seria a próxima aula. E é importante que vocês assistam essa aula e olhem esse material para vocês poderem participar da aula, que nós vamos estar fazendo exercícios juntos na próxima aula. Então, esse aqui é o roteiro, né? O roteiro de cálculo. Aqui, ele traz uma parte da norma que está desatualizada, essa é a NBR 5413,
ela está em desuso, ela foi substituída pela 8995. Então, vocês vão usar 8995, tá? Não tem isso aqui, essa primeira parte que vocês ignoram. Aqui a gente tem algumas reflexões para ajudar vocês de alguns materiais. Aquela tabelinha com os fluxos luminosos, potência, índice de reprodução de cor de alguns tipos de lâmpadas, tá lá no roteirinho. Esse documento aqui é aquele Luminotécnica Cálculo, tá? E aqui vocês têm algumas fórmulas. Não está aqui no roteiro aquela primeira fórmula, né? Ou não está aqui no roteiro a fórmula de verificação. Essa aqui foi a última fórmula que eu mostrei na apresentação. Então, vocês podem anotar, escrever em algum lugar, né, essa fórmula de verificação, para não se esquecer de fazer essa verificação no final do processo. Está faltando essa fase de verificação aqui no roteiro. Aqui vão ter as tabelas também de fator de utilização das duas luminárias que eu mostrei na apresentação hoje. E as reflexões também dos materiais de teto, parede, piso, fator de manutenção. Estão aqui também. Tá bom? Então, essa aqui é a base do roteiro, da sequência de cálculo. Eu trouxe aqui também um catálogo da Philips de lâmpadas. Então, nós vamos ter, não são lâmpadas de LED, tá? Todas são lâmpadas ou de descarga, acho que são todas de descarga aqui, se não me engano, dessa da Philips. Tem de vapor metálico, né? Tem as par AR111, né? Par 20, par 30. Temos as fluorescentes compactas, né? Que são bastante utilizadas em iluminação residencial, por exemplo, né? A Twister, a Mini ou a Master. Só uma observação aqui para vocês verem, aqui nesse catálogo, em alguns tipos de lâmpadas, ele vem informando no catálogo o fluxo luminoso. Então, por exemplo, aqui na par 20, par 30, ele traz aqui o fluxo luminoso de 23 mil, por exemplo, aqui para o primeiro, 23 mil lumens, 7.400 lumens. Então, a gente percebe aqui o valor em lumens. No entanto, aqui embaixo, para as lâmpadas fluorescentes compactas, a gente não tem o valor do fluxo luminoso aqui na tabela, mas a gente tem o valor da eficiência luminosa, que é lumen por watt. E a gente tem a potência de fluxo energético dessa lâmpada. Então, para vocês descobrirem o fluxo luminoso, basta vocês multiplicarem o valor da eficiência pelo valor da potência, tá bom? 15 vezes 67, por exemplo, para essa primeira lâmpada. Então, sempre que vocês não tiverem o fluxo luminoso, mas tiverem a eficiência, então basta multiplicar a eficiência pela potência para descobrir o valor do fluxo luminoso, ok? Aqui nós temos também lâmpadas tubulares, de vários modelos da Philips, né? E nesse caso das tubulares, a gente tem o fluxo luminoso, também é uma informação aqui. E temos também halógenas, tem algumas lâmpadas halógenas aqui também. Ok? Bom, com base nesse... E tem algumas questões de uso comercial, né? Não residencial, né? Comercial ou esportiva, né? E tudo mais. Bom, com base nesse documento, então, pode ser que vocês precisem, a gente especifique, né, algumas dessas lâmpadas para vocês usarem nos exercícios de cálculo de vocês, tá bom? Então, só para saber que tem um catálogo aqui para vocês consultarem. E eu trouxe também o Manual de Luminotécnica de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para que vocês vão usar esse manual? Eu quero que vocês vão lá numa página específica que traz a página aqui no PDF 19, tá? 19 não, desculpa. Página 21 do PDF. E essa metodologia que esse manual traz, ela se aplica a condições em que nós não temos o fator de utilização, né? O coeficiente de utilização da luminária que nós vamos usar no projeto. Então, ele traz um parâmetro mais genérico para quando nós não temos essa planilha, né? Essa tabela do fator do coeficiente de utilização, tá bom? Então,
Nesse caso, o procedimento de cálculo de fator de utilização, ele é totalmente feito por meio dessa metodologia, inclusive a especificação do índice do local. Então, para essa metodologia aqui, do Manual de Juiz de Fora, o cálculo do índice do local, ele não é feito por meio de uma equação, mas sim por identificação, uma leitura dessa tabela. Então, a gente tem aqui, no caso, para iluminação indireta, vocês vão considerar a altura do teto em metros, e aqui, para iluminação direta, a distância do chão ao foco luminoso em metros. Então, se o sistema de iluminação é direto, por exemplo, um plafond, né, com um difusor de vidro ou leitoso, então uma iluminação direta ou semidireta. Então, eu vou considerar, se a distância do chão até a luminária, por exemplo, é 3 metros, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, a quarta coluna. Mas se eu estou fazendo uma sanca com iluminação indireta, a distância também é 3 metros, do chão até essa sanca. Então, eu vou usar aqui, ó, 3 metros aqui para a parte de cima de iluminação indireta, que seria a segunda coluna. Entendem? Como isso vai acabar sendo diferente dependendo do tipo de iluminação, do sentido do fluxo luminoso. Ok. Sabendo o sentido do fluxo luminoso e sabendo a altura do ambiente, ou do chão até o foco luminoso, eu já defini a minha coluna, eu preciso identificar a minha linha. Para identificar a minha linha, eu preciso inicialmente identificar a largura do meu local. A largura do meu local em metros, que seria a menor dimensão, digamos que seja 4 metros. Então, eu vou usar essa 1, 2, 3, 4 aqui, ó, quarta linha. 4 metros de largura por exemplo, 7 metros de comprimento. Então, eu vou procurar aqui, ó, de 4,3 a 6, ó, de 6 a 9. 7 metros está entre 6 e 9. Então, eu vou usar essa segunda coluna aqui. Se eu estou fazendo um sistema de sanca, o meu índice do local seria F. Porque eu ia usar a segunda coluna, que é onde 3 metros, né, para iluminação indireta. Mas se eu estou fazendo um plafond, né, por exemplo, que vou precisar usar a quarta coluna, o meu índice do local seria H, ok? Então, o índice do local vai ser uma letra para essa metodologia. E aí eu entro na tabela, e aqui vai ter mais comprimentos, mais larguras para vocês. E aí eu entro numa tabela de coeficiente de utilização de vários tipos de luminárias. Provavelmente vocês não vão encontrar exatamente a luminária que vocês especificaram. No entanto, vocês vão olhar as características dessas luminárias que estão aqui e tentar identificar qual se aproxima mais do conceito da luminária de vocês. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu estou um plafond com um difusor de leitoso, por exemplo, de vidro, o que mais se parece é esse aqui, ó, globo de vidro fechado, para lâmpadas incandescentes. Obviamente, não vou colocar uma lâmpada incandescente aqui, mas o sistema de funcionamento, de passagem de luz, né, é muito parecido quando a gente usa um plafond ou a gente usa esse tipo de sistema. Então, eu vou considerar esse, que é o que mais se aproxima, 6. E o meu índice do local, por exemplo, foi H e F, né? F foi o que eu identifiquei para sancas. Deixa eu só me confirmar aqui. Foi. Para sancas foi F. E H para o plafond. Então, se eu estou fazendo plafond aqui, seria H. H é o meu índice do local, que eu usaria então a terceira linha. E aí eu vou verificar. Ah, o meu teto é branco, ou ele é claro, escuro, né? Ah, meu teto é branco, então vou usar 75%. E a minha parede? A minha parede é branca também, então eu vou usar a primeira coluna aqui. O meu índice do local seria, o meu índice do local seria H, então eu vou encontrar aqui o meu coeficiente de utilização 0,33. Se fosse uma sanca, então aqui, ó, sanca, lâmpadas incandescentes, o meu índice do local vai ser F. Então, o índice do local F. E o local branco também, tudo igual. Então, o meu coeficiente de utilização, 0,21. Ok? Entenderam como que é feita essa leitura? Então, essa metodologia tem alguns outros tipos de lâmpadas, ó, com refletores, com difusor.
Então, pode ser que, ó, por exemplo, a parede de embutir com difusor de plástico, pode ser que tenha algum plafond que seja de embutir com difusor, talvez esse aqui se aplique melhor, né? Que o aproveitamento da luz é maior. Então, vocês vão avaliar a condição que vocês encontraram aqui e a condição da luminária de vocês. Quando a gente vai trabalhar nos exercícios, eu vou estar especificando para vocês certinho qual luminária vocês vão usar, tá? Aqui tem uma tabela que ajuda a identificar os fatores de reflexão das cores, tá bom? Depois da tabelinha das luminárias. E aí eu preciso que vocês usem esses 3 materiais para a gente poder desenvolver os exercícios na próxima aula. A gente vai fazer alguns exercícios juntos, pelo menos 2, vou tentar fazer pelo menos 2 junto com vocês, usando a metodologia do fator do coeficiente de utilização por meio do cálculo da equação do K e aquelas tabelas das luminárias que estão lá no nosso roteiro, e um outro exercício que usa a metodologia desse manual de Juiz de Fora, tá? Para tentar abranger, né, todo o material que a gente tem de referência. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês e a gente se encontra aí na próxima aula, ok? Até mais. Tchau, tchau.